Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante. Te louvamos por esse novo dia, mais um presente que o Senhor nos dá para te louvarmos e para te servirmos. Abençoe este dia. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos 6 a 10, que diz assim: E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova, pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa: que lembrássemos dos pobres, das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, na igreja existem pessoas diferentes entre si, quer pela idade, posição social e muitas outras diferenças, mas todos estão unidos em um só propósito: servir e adorar a Cristo, levando a sua palavra que salva para todas as pessoas do mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo com o propósito de salvar os seres humanos do pecado, do diabo e do inferno. Neste sentido, todos os seres humanos são iguais, em si mesmos, pecadores, perdidos e condenados ao inferno, como diz Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. Também todos os seres humanos são iguais no sentido de que todos são amados por Deus, e Jesus Cristo sofreu pelos pecados de todos os seres humanos na cruz, conquistando para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação está disponível para todos os seres humanos, mas é recebida individualmente pela fé em Cristo como Senhor e Salvador, que vem a nós através da proclamação da palavra de Deus e do batismo, como diz Jesus em João 5:24. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo fala no texto de hoje que ele foi a Jerusalém depois de 14 anos de sua conversão para falar com as 3 colunas, os 3 líderes do cristianismo de então: Pedro, Tiago e João. Ele explicou para eles que Jesus os chamou para fazer um trabalho diferente deles. Enquanto Pedro, Tiago e João falavam da salvação pela fé em Cristo aos judeus, Paulo foi chamado e enviado por Jesus para falar da salvação pela fé em Cristo aos não-judeus, aos gentios. Os apóstolos reconheceram que Paulo foi chamado também por Jesus, e Paulo então pôde continuar a sua missão.
Temos 4 coisas importantes para aprendermos como cristãos que vivem neste mundo com o texto de hoje. Primeira coisa, reconhecimento mútuo. Pedro, Tiago e João reconheceram que Paulo era um apóstolo chamado por Jesus como eles eram, só que para uma missão diferente. Hoje temos muitas pessoas falando de Jesus no mundo. Infelizmente, muitos dos líderes que falam de Jesus ensinam erradamente, colocando Jesus como um curador de problemas corporais e de um milagreiro que resolve os problemas materiais, especialmente a questão de dinheiro. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que sofreu na cruz, morreu e ressuscitou para nos salvar dos pecados, do diabo e do inferno. Ele veio para curar a nossa alma e nos dar a salvação eterna no céu. Jesus está presente sim em nossas vidas e cuida de nós, mas precisamos saber que este mundo é passageiro e mais cedo ou mais tarde vamos morrer e tudo que temos ficará aqui. Jesus Cristo já dizia que neste mundo nós como cristãos vamos passar por aflições, mas era para nós termos coragem, ânimo, porque Ele venceu o mundo e a vitória de Jesus para mim e para você está no céu quando chegarmos lá. Jesus conquistou para nós o que é eterno, o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Isso é o mais importante. É pela palavra de Deus que sabemos se uma pessoa fala corretamente de Jesus ou não. Por isso precisamos estudar e aprender a palavra de Deus na meditação da Bíblia em casa. Orar pedindo sabedoria a Deus e participar ativamente da igreja para aprendermos mais da palavra de Deus. Precisamos fazer o que nos diz 1 João 4:1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Segundo, validação do Evangelho da Graça. Os 3 apóstolos reconheceram que Paulo, ao ensinar a salvação somente pela fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sem a necessidade do cumprimento das leis do Antigo Testamento, estava proclamando a verdade do Evangelho de Jesus e assim ele era um verdadeiro enviado de Deus. Terceiro, unidade na diversidade. Enquanto os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, permaneceram falando de Jesus aos judeus, Paulo foi ao mundo, aos não-judeus, falar de Jesus. Jesus Cristo conquistou a salvação para todos os seres humanos. Deus nos chama para sermos cristãos e participarmos da igreja, para que juntos adoremos, sirvamos a Deus e proclamemos a boa notícia de salvação pela fé em Cristo para todo mundo. Deus usa Deus usa você, e Deus usa os cristãos no mundo com as nossas capacidades, para que juntos possamos servir e salvar pessoas pregando a palavra de Deus. Quarto, o amor aos que são mais necessitados. Paulo foi lembrado pelos apóstolos, e nós somos lembrados também pela carta, que a fé age pelo amor. Precisamos ver as necessidades das pessoas que nos rodeiam e ajudá-las na medida que podemos. Podemos levar o amor de Deus em atos concretos de amor, não apenas falando de Jesus, mas ajudando as pessoas quando elas precisam. Estimado irmão e irmã, como é fantástica a Igreja de Cristo no mundo, independentemente de qual denominação participamos. O importante é estarmos juntos no conhecer a palavra de Deus para sermos equipados a testemunhar a nossa fé para o mundo. Que você, eu e todos os cristãos no mundo sejamos conhecidos como pessoas que estão comprometidas com Cristo, com a palavra de Deus, com a oração e com a igreja, e que através do nosso falar e agir cristãos, muitos possam saber que Jesus Cristo é o caminho,
a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Lindo que o apóstolo Paulo escreve sobre a questão de pregar a palavra de Deus em Romanos 1, 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus os aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Nós já temos a salvação, mas, ó Deus, tem tanta gente perdida neste mundo, tanta gente que precisa saber de Jesus. Usa-nos como teus instrumentos, juntos de nossas igrejas, para que possamos te servir com tudo o que somos e temos, e essa palavra de Deus continue a ser anunciada para nós e para todo o mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.